Saúdo os irmãos com a graça e a paz. Muito bem, como o texto já foi lido, Mateus capítulo 5, se você quiser abri-lo, Mateus 5, de 1 a 12. A gente vem falando um pouco sobre as bem-aventuranças. Domingo passado eu falei um pouquinho sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente entendeu que sem o Senhor nós não somos nada. É só olharmos a nossa existência. Se Deus não tivesse permitido a nossa vinda a esse mundo, nós, obviamente, não estaríamos aqui. Só estamos em pé por causa da graça desse Deus soberano, tremendo, poderoso. No que tange aos aspectos espirituais da nossa vida, nada podemos fazer sem a direção do Senhor, a orientação do Senhor. Então, a gente percebe que essas circunstâncias até nos humilham, né? Porque a gente nasceu, cresceu, se achando, cheio de orgulho, achando que nós tínhamos direitos diante de Deus. E quando a gente se depara com essa verdade, a gente percebe que a gente não tem direito nenhum. Tudo que temos, tudo que somos, tudo foi e tem sido pela graça do Senhor. Toda a nossa história, todos os nossos talentos, dons, tudo vem de Deus. Então, o primeiro aspecto, a primeira característica que a gente viu, nos revela essa circunstância. E, por outro lado, nos faz descansar nos braços do Pai. Nos faz entender que devemos, a cada dia, buscá-lo com mais intensidade, com mais intimidade, para a gente entender o que, de fato, Ele quer de cada um de nós nesse tempo. Alguns aspectos nós não podemos esquecer desse estudo. A primeira coisa é que as bem-aventuranças são características que fazem parte do caráter de Jesus. Nenhum de nós nasce com essas características. Perceberam? Ninguém nasce tendo a consciência de que precisa de Deus para tudo. É importante a gente entender que essas características começam a fazer parte da nossa vida quando a gente aceita Jesus pela fé. Quando a gente começa a fazer parte do reino de Deus e da sua família. Terceiro lugar, o mundo não vê essas características como algo admirável. Por isso que somos rejeitados, até odiados, por causa dessas características que fazem parte da nossa vida. E, por outro lado, são elas que atraem as pessoas para Jesus. Alguém já disse que os opostos se atraem, né? A igreja vive, ou deveria viver, os padrões do reino, e esses padrões é que inquietam a sociedade e que atraem a sociedade para conhecer. E quando a sociedade vem conhecer, como que eles conseguem viver desse jeito? Aí eles se deparam com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho sobre bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O que Jesus quis dizer com isso? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Considerando que a gente vive dentro de uma sociedade machista, onde o homem não chora, essa palavra de Jesus choca.
Essa palavra de Jesus surpreende, porque conforme ela, o homem cristão chora. O homem chora. Considerando que o contexto aqui é o homem de modo genérico, né? Homem, mulher. Mas o que o Senhor quis dizer aqui? Chora por quê? Chora por causa dos seus pecados. Chora por causa dos pecados dos outros. Chora por causa da degradação moral e espiritual que está à nossa volta. Jesus chorou entrando em Jerusalém, quando viu a incredulidade daquele povo. O homem de Deus, a mulher de Deus, diante do pecado, diante da degradação moral e espiritual que a gente está vendo aí, é levado a chorar. Quando o irmão em Cristo Jesus se afasta dos propósitos de Deus, quando a gente vê um amigo, um irmão em Cristo, com seu casamento arruinado, tudo isso mexe com a nossa estrutura. Isso nos leva a chorar, isso nos leva a orar, isso nos leva à ação, a tomar uma atitude, a tomar uma postura. Aquele que está em Cristo é nova criatura, diz a palavra. E por ser nova criatura, ele tem uma nova natureza. E essa nova natureza não aceita mais o pecado. Ainda que a carne se satisfaça, se deleite com o pecado, mas o novo homem interior, recriado em Cristo Jesus, ele não suporta o pecado. Então ele chora, mesmo que não saia lágrimas, mas o coração fica partido por causa da atitude que cometeu. E a gente sente isso não só quando comete o ato, mas naquilo que antecede antes, que a gente chama de tentação. Aquele que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando tentado, entra em crise espiritual tremenda, porque não deseja entristecer o seu Senhor. Esse sentimento, irmãos, ele é essencial à conversão. Enquanto o homem não chora seus pecados, não tem consciência de que o pecado é que nos afastou de Deus, não tem consciência de que o pecado nos fez nascer longe de Deus, a gente não chega à conversão. Quando eu assumi o ministério pastoral, já há algum tempo, estamos indo aí para 29, 30 anos, uma das coisas que me deixava assim em crise, quando que eu sei que o candidato está preparado para o batismo, quando que eu sei que o candidato está apto para servir ao Senhor, se ele realmente se converteu. Depois de tantos anos, o Senhor vem me orientando. Isso aí não é problema seu. A conversão, a mudança de vida não pertence a mim, ao professor da escola bíblica dominical, mas ao Senhor. A salvação pertence a Ele, é Ele que regenera, é Ele que abre o entendimento, é Ele que convence o pecador. Daí a razão por que nós não precisamos ficar insistindo. O nosso papel é viver esse Evangelho e verbalizar esse Evangelho, falar com amor, certo? Para essas pessoas. E no momento oportuno, Deus faz a obra. A função da igreja, então, é semear a palavra da verdade, a semente da verdade. E Deus é quem vai fazê-la germinar no momento oportuno. Então, não existe conversão sem reconhecimento de pecado, arrependimento e abandono e mudança de vida.
Então, se você diz, ou melhor, se alguém diz, eu sou cristão, mas você não vê fruto, alguma coisa está errada, certo? Ou é um bebê na fé, está crescendo, e com o tempo ele vai abandonar certas práticas, ou, de fato, ele ou ela não teve um encontro real com Jesus. Aí eu pergunto para você, você tem chorado os seus pecados? Quando você olha para dentro de você e se depara com aquilo que você é de fato, com aquilo que a Bíblia revelou a você, mostrando quem você é, você chora. Você olha para o seu passado, você tem vergonha? Você fica constrangida ou constrangido diante de Deus? Esse choro, ele é importantíssimo, então, para essa mudança de vida, porque gera quebrantamento, gera reconhecimento de que a nossa única esperança é o Senhor. Porque os que choram são bem-aventurados, porque os que choram são felizes, são abençoados. Jesus responde, porque serão consolados. A gente, na nossa crise existencial, na nossa crise emocional, o choro é um bálsamo. Quando você está enfrentando certa circunstância, dá aquele nó na garganta, e a única alternativa é chorar, é se derramar diante do Pai. Que alívio! Esse ato é suficiente para a gente tirar, muitas vezes, o fardo, né, sobre as nossas costas. Mas o Senhor deixa claro que não é só isso que Ele vai fazer. Ele vai, então, nos consolar. É isso que nos dá sustância diante da realidade espiritual das nossas vidas, diante das circunstâncias difíceis da vida. O consolo do Senhor. A alegria vem quando percebemos que nossos pecados são perdoados pelo Senhor. Você já sentiu a alegria de ser perdoado pelo Senhor? Não tem coisa melhor do que quando ou depois de um conflito entre uma pessoa e, de repente, você chega, senta com essa pessoa, abre o coração e a pessoa também entende e libera perdão. Não tem momento tão sublime. Ali a gente chora, ali a gente se abraça, ali a gente se alegra, não é? A gente faz uma festa, porque a inimizade que fora rompida, fora restaurada naquele momento. Então, o consolo que vem do Senhor, ele gera alegria. Alegria por podermos restaurar nosso relacionamento com Deus, por podermos ter acesso ao Senhor novamente, porque o pecado nos afasta do Senhor. O pecado cega o nosso entendimento. O pecado cria bloqueio para a gente poder entender o que Deus está falando. Daí a razão por que muitas pessoas criticam e vivem criticando os outros, mas se você for observar, essa pessoa está vivendo longe de Deus, certo? E por viver longe de Deus, ela não entende muitas coisas e começa a falar mal até de Deus. Então, o pecado é um arraso na nossa vida. Prejudica a nossa vida espiritual, causa problemas de relacionamento interpessoal, não é? Entre pessoas, rompe a nossa entrada na sala VIP do Pai. Não pense que em pecado você vai ter acesso lá, certo? E esperar do Senhor respostas para a sua vida.
O único momento em que entramos lá em pecado é quando entramos quebrantados, reconhecendo a nossa pecaminosidade. E Deus assim restaura a nossa vida e a nossa comunhão. 1 João capítulo 1, 9, deixa isso muito claro. Se você quiser abrir a Bíblia, 1 João capítulo 1, 9, diz-nos assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa linda. Você que é um servo do Senhor, não precisa apenas chorar. Vá ao Senhor e confesse, e você receberá dele o perdão e o consolo. E o texto é tão lindo que diz que ele nos purifica de toda injustiça. Não de algumas, mas de toda injustiça. Ah, como isso aqui alegra o nosso coração. Nós, cristãos, temos o privilégio de receber do Senhor diariamente perdão pelos nossos pecados. Como eu disse no estudo anterior, nós continuamos sendo pecadores, mas não sem arrependimento. Pecadores arrependidos, que têm a graça do perdão diário pelos seus pecados. Ah, então eu posso pecar e amanhã pedir perdão? Se você é um cristão, você não consegue fazer isso deliberadamente. Bom, amanhã vou levantar cedo, vou tomar café e depois vou pecar. Não é assim que as coisas acontecem. Se você observar na vida de Davi, ele, no tempo em que ele deveria ir à guerra, ele não foi, ficou no palácio. Mas o que aconteceu? Ele almoçou, acho que deve ter comido, né, aquelas iguarias maravilhosas do palácio, aí deu sono, aí ele foi dormir. Quando chegou a tardezinha, ele acordou, foi lá para o alpendre, é alpendre o nome daquele negócio, e lá de cima ele bocejou, provavelmente. Que dia maravilhoso! E de repente ele olha lá do outro lado, Betseba, olha lá e se depara com ela tomando banho. Ela deve ter deixado a janela aberta, alguma coisa assim. E ele foi levado a pecar. Então, o servo do Senhor, aquele que está ligado com o Senhor, ele não se programa, não é? Primeiro vem a tentação, segundo, o Espírito Santo alerta, lembra da palavra que você estudou na escola bíblica, lembra daquela palavra que eu te dei no dia que você estava no seu quarto orando. O Senhor vai alertando a gente antes da gente cair, irmão. A gente não cai assim, não. Leva tempo. Aquele que é de Deus, ele entra em crise. Não, eu não posso, eu sou um homem de Deus, eu tenho um casamento bonito, eu tenho uma família linda. Ele pensa muito antes de cair lá. Ou, de repente, é algo assim, que pega o cara numa bobeira, né? Em fração de segundo, você pode pecar. Então, mas o normal, o cara é inquietado, entra numa crise profunda. Por isso que a gente tem que estar orando e vigiando, como disse Jesus, para não cair em tentação. Mas se porventura cair, nós temos um advogado que é Jesus, né? E ele, quando a gente vai a ele com toda a sinceridade, ele nos perdoa. Nos perdoa, ele passa uma borracha naquilo. Nós não precisamos ficar angustiados e nem com a consciência pesada. Nos perdoa definitivamente. O Salmo 32, de 1 a 5, mostra a experiência de Davi. Olha que coisa linda. Salmo 32, de 1 a 5, depois que ele cometeu o pecado, ele clama ao Senhor, recebe dele o perdão,
Salmo 32, de 1 a 5, diz assim, na experiência dele: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado ou feliz o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Olha que coisa linda. Uma vez indo ao Senhor, pedindo perdão, Ele perdoa, não lança em rosto. Olha que coisa tremenda. Não atribui culpa. Enquanto me calei, meus ossos se consumiram de tanto gemer o dia todo. Ou seja, enquanto eu não ia ao Senhor e confessava o meu pecado, eu definhava. Olha aqui a crise espiritual do homem de Deus, da mulher de Deus, daquele que teme a Deus. Enquanto eu não confessei, eu entrei realmente em crise, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como no calor da seca. Olha que coisa terrível. Já pensou você deitar pensando naquilo que você fez? Das consequências daquilo que você fez? Levantar pensando nessas coisas, passar o dia perturbado? Aí no verso 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aí vem o consolo, vem o alívio, e você volta a dormir normalmente. Outro texto tremendo é Provérbios. O sábio Salomão também, que foi um homem, o mais sábio do mundo, e que surpreendeu a gente no final da vida. Provérbios 28, 13, ele disse assim: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Aleluia. Amém. Tão lindo esse texto. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Quantas pessoas têm a vida totalmente bloqueadas, como diz o pentecostal, amarrados por causa do pecado, por não liberar perdão para aqueles que as ferem, por não buscar acertar, ajustar os relacionamentos. Quantos se encontram enfermos emocionalmente, fisicamente, por causa do pecado. O pecado nos desestrutura completamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E o mais grave, que é o afastamento da gente de Deus. Aquele que está em Cristo, ele tem o privilégio de ser selado com o Espírito Santo. Mas o pecado na vida do salvo não o condena mais, porque ele já está em Cristo, e Paulo deixa claro: aquele que está em Cristo, não há mais condenação para ele. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas o pecado, ele impede o Espírito Santo de agir. E o Espírito Santo é fundamental na vida do salvo, porque é ele que nos dá motivação para fervor para viver a vida cristã. A nossa vida precisa estar desimpedida para ele poder nos motivar a cada dia, para estar na presença do Senhor, para estar em comunhão com os irmãos, para evangelizar. Tudo é obra do Espírito Santo em nós, para nos dar conhecimento das Escrituras, entender com facilidade a voz do Senhor. É função do Espírito Santo. Se eu oculto o pecado, a minha vida fica bloqueada dessas bênçãos.
e vários problemas vão surgindo, né? A gente não tem facilidade para ouvir a voz de Deus, para administrar a vida, né? Para entender o que Deus quer da gente em outras áreas que a gente atua, e a gente vai se complicando, né? A Priscila está aí querendo casar, será que é? Será que não é? Aí ela diz para mim, mas é, pastor, mas é. Jussiara, da mesma forma, né? Então está aí, todo mundo prestes a casar, mas isso faz a gente tremer, porque eu tremi antes. Uma semana antes, cheguei para Zilá e falei, Zilá, não vou casar, não. Ela brigou comigo. Ela começou a brigar comigo antes de eu entrar no casamento, né? E continua brigando, irmão, sou glória. Mas quem fala mais alto sou eu. Na hora que ela fala, vai lavar a louça, eu já vou. Mas quem fala mais alto lá em casa sou eu, não é ela, não. O fato é que o pecado faz isso, né? Impede realmente que a gente tenha entendimento, tolhe a gente de receber a sabedoria que vem do alto para a gente poder administrar a vida. Eu sempre digo, a sabedoria para lidar com a vida, ela não vem da vida acadêmica, ela não vem da faculdade. Eu conheço gente que é fera como professor, é doutor, tem vários títulos, mas não consegue administrar a vida financeira. Outros não conseguem ter uma vida sentimental segura. Sai de um casamento, vai para outro casamento, sai de um relacionamento, vai para o outro. Falta da sabedoria que vem do alto. Perceberam? Então, como cultivar essa sensibilidade que Deus nos dá acerca do pecado? Primeira coisa, estando mais próximos do Senhor. Se você, algo que a gente fala e refala, algo que você já sabe, né, mas precisa entender isso, não tem outro caminho. Isaías, capítulo 1, você passa a entender isso, olha bem. Então, a ênfase que a gente dá, Isaías capítulo 6, diariamente, busque o Senhor, mantenha momentos a sós com Deus, vá para o seu quarto, abra a Bíblia, ore, chore, né? Abra o seu coração, se relacione com o Senhor. Esses momentos não são simplesmente porque o pastor falou, você tem que ter culto doméstico em família, porque você tem que abrir a Bíblia. Não, esses momentos são para relacionamento com Deus. Esse relacionamento é para a gente ter a nossa vida, a nossa família, debaixo dos cuidados do Senhor. Então, a gente precisa lutar para que isso não se torne uma rotina, e fazer por fazer. Não tem sentido. Você já pensou, você namora uma moça, fala, eu vou ter que ir lá hoje. Vou ter que ir lá hoje. Negócio sem graça, né? Aí eu fiquei sabendo que ela está lá me esperando, eu vou lá. Não tem sentido. Eu soube que Deus falou lá que está me esperando lá para eu falar com Ele. Não vou, não. Relacionamento é ter prazer. E ter prazer é fruto de relacionamento, de conhecimento um do outro. Então, quanto mais você conhece o Senhor, mais você é atraído. Essa semana, ou a semana passada, eu postei alguma coisa assim, sobre a necessidade de você ir ao Senhor, não por obrigação, mas por necessidade, por saudade, por desejo de estar com Ele. Entende? Então, isso me inquieta ao longo da minha vida cristã. Eu preciso ir a Ele, sentindo saudade dEle, sentindo desejo de ouvir a sua voz. Pai, eu quero ouvir tua voz hoje. E quando eu era moleque, eu queria ouvir audível, né? Fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz.
Aí eu fui crescendo, fui entendendo, até que um dia Deus começou a testificar no meu coração. Deus fala comigo, e eu creio que fala com você também, se você é cristão. Ele testifica aqui aquilo que Ele quer das nossas vidas. Então, veja só, versículo 5 de Isaías 6. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías foi ao templo e ele se deparou com a glória do Senhor, com a presença do Senhor. Esteve tete a tete com o Senhor. Conosco não é diferente, irmãos. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, Ele é tão santo, que instantaneamente o nosso pecado vem à tona. Foi isso que aconteceu com Isaías. Muitas vezes, a gente, como Davi, orava, Senhor, traz à tona aquilo que porventura esteja oculto, que eu não esteja vendo. Né? A gente nem precisa orar assim, sabia? É só ir a Ele, manter intimidade, que o Espírito Santo traz instantaneamente a nossa pecaminosidade, aquilo que está entristecendo o Espírito Santo, aquilo que está tirando a sua paz, Ele traz. Você está ali distraído, em tese, né? Distraído assim, nem pensando nessa possibilidade, você foi para aquele momento a sós com Deus e começa a ler a palavra, um versículo, uma palavra, acende a luz da consciência. Já sei por que eu estou assim. Simplesmente por estarmos perto, intimamente, se aproximando da glória do Senhor. Nosso Deus, Ele é poderoso para isso de forma extraordinária. Então, não podemos esquecer, precisamos buscá-lo diariamente. Peça ao Senhor para que Ele coloque em seu coração saudade, desejo, igual quando a gente viaja, né? Passa 2, 3 dias num congresso, só vendo homem, retiro de pastores. A gente fica com a saudade da esposa da gente, né? Doido para ver os filhos, a família. Aí você volta correndo para casa. Então, o que acontece? Essa alegria, esse prazer, esse desejo, nós precisamos sentir na presença do Senhor. E o que acontece aqui, coletivamente, como igreja, vai ser fruto desse relacionamento. A ideia que nós tínhamos antes era que aqui a gente se despertava para esse relacionamento, mas é ao contrário. Primeiro começa lá, no nosso quarto. Coletivamente surge o resultado dessa intimidade. E eu concluo aqui com os irmãos, temos chorado por causa dos nossos pecados, temos tido sensibilidade, você tem percebido os toques do Senhor, os alertas do Senhor? Pense nisso. Você tem se sensibilizado pelo pecado dos outros? Por aquilo que você tem visto diante do mundo? Ou você está insensível a todas essas coisas? Isso é inquietante, né? Mas deve tirar nossa paz, para nos levar ao Senhor e clamar, Senhor,
tem misericórdia de mim. Porque uma vez com a mente cauterizada, irmãos, a gente não tem noção do que a gente é capaz de fazer longe de Deus. A gente não tem noção. Já viu um cara irado que perde o controle porque o cara cortou ele de carro repentinamente, quase fez o cara bater e tudo mais? O cara sai do carro furioso. O pecado, ele cauteriza a mente a tal ponto da gente perder a noção das coisas, não pensar nas consequências. Então, é uma necessidade. Essa característica, ela precisa estar aguçada em nós. Cada um de nós já a possui, não é? Essa característica, essa facilidade para chorar. O que a gente precisa fazer é estar mais íntimo do Senhor, para reconhecer a nossa situação e clamarmos a Ele no momento oportuno e recebermos perdão, graça e libertação. Amém?